Boa noite a todos. Em nome da minha esposa, Ivani, eu saúdo todas as mulheres presentes no plenário, todas aquelas que nos ouvem também. Em nome do meu amigo Dr. Heloísio, eu saúdo os demais nessa noite, nessa casa. Primeira oportunidade, né? Queira ou não, a gente trabalha um pouquinho com isso, mas dá aquele friozinho na barriga. Eu quero ir pela ordem aqui, primeiramente agradecer a Deus, né, o Criador de tudo. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Em segundo lugar, quero agradecer a minha família, minha esposa e meus filhos que estão aqui. Um pouquinho mais próximo. Isso, agora sim. Eu agradeceria aos meus eleitores, mas eu tenho que fazer uma observação aqui e agradecer ao Jonathan Baiotto, né? Não é muito comum, em início de mandato, receber uma oportunidade tão valiosa como essa. Então, peço licença aos meus eleitores para poder agradecer, né, ao vereador eleito, Jonathan Baiotto, né, o titular dessa cadeira, pela oportunidade que ele está me concedendo. E agora sim, agradeço os meus eleitores, né, pela oportunidade de estar aqui. Se não fossem eles, né, sozinho, a gente sabe que a gente não consegue nada nessa vida. Dentre alguns eleitores, eu tive um padrinho especial, né, ainda não chegou a casa, está vindo aí, que para todos aqueles que me acompanharam durante a eleição, não menosprezando os outros votos, mas essa pessoa me pegou pela mão, foi meu professor, foi mentor, continua, né, a me aconselhar, uma pessoa bem conhecida na cidade, o Dr. Aderbal. Então, o Dr. Aderbal e sua esposa abriram as portas de sua empresa, né, para o profissional Wesley, e ali ele identificou um potencial em mim, né, ele gosta de política, né, me fez uma sabatina, fez algumas perguntas, falou como que ele via a política hoje em Campo Novo, e após eu confirmar para ele que tinha esse desejo, ele decidiu me apadrinhar, e sou muito grato a ele por essa performance que tivemos juntos, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, mas eu acredito que é tudo no tempo certo. Então, meu agradecimento público ao Dr. Aderbal e à esposa Marília, que me abriram as portas da sua empresa, e que ali a gente pôde, né, conhecer novas pessoas, demonstrar um pouquinho, né, da nossa jornada. Já são mais de 20 anos morando em Campo Novo do Parecis. Assim como a maioria da população, nós viemos de fora, sou natural de Rondônia, tanto eu quanto a minha esposa, mas os meus filhos já são filhos dessa terra, são camponovenses. Está ali aquela linda moça, a Águita, estudante do IFMT, que só me dá orgulho, e está no 3º ano já, daqui um pouco vai para a faculdade. E o Arthur, que não é tão bom estudioso, mas é um bom atleta, gosta de esportes, né? Então, feita essa fala, de repente vai sair um pouquinho do protocolo, porque é a minha primeira oportunidade aqui. Peço que a população entenda um pouco, eu preciso fazer esses agradecimentos, tá? Também não posso deixar de agradecer a pessoa que me fez o convite lá em 2000 Me fugiu agora o ano, mas a gente estudava no IFMT e um colega de classe, né, por conviver, estudamos licenciatura em matemática ali, ele identificou nessa possível pessoa política em mim. Quando ele me falou, eu confesso que no primeiro momento eu falei, não, capaz. Ele falou, não, você tem, né, o perfil político por conta disso e disso, e ali começou-se uma conversa. Ele também não está aqui, mas é o Wilson, né, servidor público, que me incentivou e me convidou desde o início. Então, não fosse ele, talvez outra pessoa me convidasse, mas eu devo a ele esse ingresso na política, que me filiou num partido, me levou para as reuniões, e ali a gente, né, conseguiu, assim, de alguma forma, fazer novas amizades no meio político. Mas, Wilson, meu agradecimento também. Atualmente, né, após as eleições, recebi a oportunidade,
né, através do Dr. Aderbal, para estar trabalhando no Hospital Municipal. Né? Por que eu quero falar um pouco disso? Porque nesse último final de semana, nesse feriado prolongado, foi um assunto que, né, grupos de WhatsApp, internet, sites de notícia, um assunto que veio muito à tona. A gente tivemos algumas reuniões hoje para tratar desse tema que é tão importante. E eu não digo defender, mas eu vim aqui usar o poder de fala na tribuna para trazer um pouco de informação do que é, vamos dizer assim, a saúde no hospital de dentro, como prestador de serviço, como alguém que está ali, né, como o meu professor, o Dr. Aderbal, falou, onde você estiver, você tem que fazer o seu melhor. Não tenho especificação técnica na área da saúde, né, sou gestor, né, tenho currículo comprovado na área privada e recebi esse convite, estou levando esse conhecimento para dentro do hospital, focado mais na parte que me cabe, que é o atendimento ao público. Então, algumas notícias vinculadas, muitas opiniões, né, bodes expiatórios aí para quem é ocupado, enfim. Mas eu quero aqui enaltecer o trabalho de toda a equipe do hospital, eu digo toda a equipe, desde o colaborador da limpeza, que é importantíssimo, porque quando você está dentro, você vê que a higiene hospitalar, ela evita, né, a contaminação. O pessoal da cozinha, não vou citar nomes, senão vai ficar muito longo. Mas o que acontece? Eu li a maioria das matérias e vi os comentários, né, das pessoas insatisfeitas, questionando, reclamando. Nenhum comentário desse vai ficar sem análise, né? A gente tem uma equipe ali que está analisando tudo para checar as informações, é válido a reclamação, com certeza, mas é preciso ter um pouco de calma quando a gente vai para a internet fazer algum tipo de comentário sem entender ao certo o que está acontecendo, né? A gente sabe que estamos passando aí não só Campo Novo, mas o Mato Grosso inteiro, um surto, né? Não sei se é assim que se diz na questão da dengue e da chikungunya, mas são muitos casos. Eu vi alguns comentários, né, em relação ao fluxo, né? Lógico, a gente não controla quando vai ficar doente, é o que a gente tem tentado fazer ali na barreira de contenção quando as pessoas chegam ali para procurar o atendimento. Ninguém fica sem ser atendido ali na unidade. Só que não é possível atender todos de forma, vamos dizer assim, a agradar a todos, né? Cada um tem um anseio. E dentro das possibilidades da estrutura do hospital e a equipe que tem, eu posso falar, porque eu estou há 3 meses ali, eu não vi algum caso que tenha ficado sem uma solução. Pode ter demorado, como alguns reclamam, mas a gente sempre dá um feedback. E eu acredito que todos que estão ali, assim como aqueles que vão e não vão para passeio, quem está ali para trabalhar também não vai para fazer um mau trabalho. E se tiver alguém ali que não esteja satisfeito e não esteja tendo uma boa performance, a diretora, como tem capacidade para isso, técnica, né, a gente já viu no dia a dia ali, vai tomar as medidas cabíveis e vai substituir esse profissional. É curioso que uma função que eu sempre via nas séries americanas, aquele médico que sempre dá o feedback para a família, que é algo que tem me chamado muito a atenção, né? Quando a pessoa interna, faz uma cirurgia, está passando uma enfermidade, a gente vê muito em filme aquilo, mas eu gostaria de citar o nome da pessoa aqui, porque eu tenho acompanhado de perto o cuidado, o carinho e a atenção que esse profissional tem, que ao ver de perto assim, não tem como não elogiar, que é o Dr. Anderson, né? Eu tenho acompanhado de perto, eu fico observando assim, a gente olha os comentários na internet, críticas e críticas, e quando a gente vê um profissional desse, não que seja só ele, mas é algo que me chama muita atenção, em conversar com a família, em dar um feedback nessa parte humana, de ter empatia com o próximo, isso me motiva muito a estar ali na frente, é o atendimento, e estar prestando um trabalho melhor, né? Porque pessoas assim inspiram a gente. Então, ali de dentro, eu tenho sempre pego os melhores exemplos e trago para a minha equipe, que é a equipe de atendimento.
Se cada um fizer a sua parte, e se cada munícipe que for lá também, e for bem atendido, der esse feedback, nós teremos indicadores o suficiente para saber onde que está a falha, para saber quem deve ser reconhecido, porque não é possível que tudo está errado ali, né? Então, tem muito que avançar, a gente sabe disso, mas a gente tem profissionais incríveis ali em todos os setores. O Dr. Anderson tem me inspirado muito, né? Confesso que se não fosse a bagagem que eu adquiri na clínica ali com o Aderbal, eu já não teria ficado, porque você está ali, você vê um idoso chegar doente, você vê uma criança passando mal. Não que o idoso e a criança, mas é algo que choca muito, que chama muita atenção, causa emoção. A gente está ali se desdobrando para fazer o melhor. E as pessoas, muitas vezes, elas criticam, e elas esquecem esse lado, né? Então, qual o percentual de crítica que hoje o hospital, né, de fato, merece? Não sei, não sabemos. Mas eu convido todos vocês, todos aqueles que foram mal atendidos, que sim, tem que reclamar, a gente tem ouvidoria para isso, mas aqueles que foram, né, bem atendidos, que possam apontar também, né? Porque nós estamos enfrentando uma batalha que não é A contra B, não é gestão atual contra a gestão anterior, e sim a população contra dengue e chikungunya. Né? Se nós direcionarmos a nossa energia e a nossa atenção para o inimigo correto, eu acredito que aí sim a gente está avançando para ter um sucesso. Enquanto ficar A contra B na internet, a gente não vai, no meu ponto de vista, tá? A gente não vai avançar, não. Então, de repente, saiu um pouco, né, do protocolo aí. Eu quis aproveitar esse momento de fala, não para defender, mas para colocar essas questões, né, e agradecer toda a equipe que me acolheu ali, né, no hospital, e pode ter certeza, como eu disse hoje, né, na formalidade na minha posse, o que vocês podem esperar, o que a população pode esperar do Wesley como vereador aqui, é o mesmo Wesley que há 20 anos está em Campo Novo, né? Então tem informação suficiente para vocês buscarem aí quem que sou eu, e é isso, né? Eu vi que o nosso vereador titular chegou ali agora, no início eu já o agradeci, quero reforçar o agradecimento a todos. Então é isso, não esperem menos de mim do que aquele cidadão que está há 20 anos em Campo Novo, tendo acertos e erros, e sempre buscando melhorar, sempre buscando dar o seu melhor, tá? No mais, fico agradecido a todos e uma boa noite.